A gente vai estrear é, com o professor Humberto, que eu acho que essa pergunta é super importante. A gente vai começar com o que é instinto. E dentro dos comportamentos observados, que a gente, como tutor, consegue observar o que é instintivo e o que é aprendido. Eu acho que é um conceito ainda, sabe, bem difícil. Ah, isso aqui é instinto. Não, não, isso não é instinto. Eu queria que você exemplificasse na diária da gente o que é realmente instinto, como é que funciona essa história aí. Tá. É, é muito difícil, né? Na verdade, a gente está falando de até onde vai um comportamento instintivo e a partir de onde começa um comportamento aprendido, né? Por definição, então, se a gente for ver lá no pai da etologia e tudo mais, um comportamento instintivo é aquele comportamento que é uma resposta complexa, então é um comportamento complexo em resposta a um estímulo único. Então, vamos citar um exemplo aqui para facilitar um pouquinho. Digamos que a nossa ave se assusta. O que ela vai fazer quando ela se assusta? Ela tem 3 ou 4 comportamentos que são previsíveis. Todas as aves de todo mundo vão fazer ou esses 4 comportamentos, ou pelo menos um deles. Então, na sequência, esse animal que estava voando em linha reta, ele perde a linearidade do voo. Essa é a primeira coisa que é instintiva, todos eles vão fazer isso. Acontece que a maioria das pessoas acaba não percebendo, né? O bicho se assustou e parou de voar em linha reta, né? É claro que isso tem um poder adaptativo, né? Então, vamos pensar na pomba. A pomba voa em linha reta e no final o gavião pega, né? Os psitacídeos que deixam essa linearidade de voo, quando não voam em linha reta, o gavião não pega, né? É exatamente essa é a estratégia dos psitacídeos para evitarem a predação. Então, todas as vezes que um psitacídeo se assusta, ele vai parar de voar em linha reta. Se tiver mais de um voando, eles vão voar em bando. Eles vão parar em um local alto. Então, várias pessoas relatam, o meu bicho se assustou, ele passou pela janela, nem sei como que ele conseguiu achar essa janela aberta, e ele parou no alto de uma determinada estrutura, no alto de um prédio, no alto de um coqueiro, no alto de uma árvore. Aí as pessoas, poxa, o que eu posso fazer para evitar isso? Eu falei, não evita, né? Esse é um comportamento instintivo que o animal está fazendo como resposta a esse susto. Né? Então, esses são comportamentos instintivos que, independente se é meu bicho ou se é bicho de outra pessoa, esses comportamentos vão surgir como resposta a esse estímulo que é o susto. E, como todos nós sabemos, não tem como controlar o susto. Né? Eu vou virar para você, Dina, não se assuste. Né? Aí chega naquela parte do filme, se assusta mesmo assim. Por quê? Porque o susto é uma reação involuntária. Né? Então, essa reação involuntária e que desencadeia comportamentos extremamente complexos num padrão fixo. Então, as minhas aves fazem isso, as aves de qualquer outra pessoa vão fazer isso. Esses são comportamentos ditos instintivos. Os comportamentos aprendidos são aqueles que se modificam de acordo com o estímulo. Então, eu usei um exemplo aqui, que é isso já aconteceu comigo, já aconteceu com várias pessoas. A gente está com uma ave, ela está desmamando, né, ela está naquele processo de desmame, e de repente ela grita diferente. Na hora que ela grita diferente, a gente vai lá ver por que ela gritou diferente. Ela acabou de aprender a chamar o dono. Né? Ela acabou de aprender a que barulho fazer para conseguir a atenção do dono. Esse foi um comportamento que foi aprendido. E aí, o que essa ave vai fazer caso a gente não conduza corretamente esse comportamento? Esse comportamento de te gritar vai ser instalado e a gente vai ter aí um problema de uma ave que chama pelo dono e esporadicamente o dono responde, esporadicamente o dono não responde, e
a gente está funcionando, aí a gente está caindo exatamente na lábia deles. Tomem bastante cuidado. Esse é um exemplo de comportamento aprendido, e que não é aquele comportamento aprendido que a gente treina com clicker, né? Não é aquele comportamento aprendido que a gente gostaria. É um comportamento aprendido, mas ele é indesejado na grande maioria das vezes. A mesma coisa vai acontecer com bico, né? Com bicagem. Então é comum a gente falar para os tutores: aproveita que teu bicho é pequeno, aproveita que ele não te bica forte, deixa ele te bicar e mostra que bicagem não é uma forma de comunicação contigo, né? Enquanto o animal te bica fraquinho, você suporta, ele desiste de bicar, e isso passa a não ser mais uma linguagem, isso passa a não ser mais uma forma de comunicação. E acaba que ele desiste, né? Então, é por isso que a gente vê, voltando um pouquinho na ideia de instrução, né, pessoas que se instruem antes de ter a ave, conduzindo melhor os treinamentos e tendo muito menos problema de comportamento depois, justamente porque a pessoa sabia o que fazer quando aquela situação estava para ocorrer, né? Então a gente consegue se antecipar, a gente consegue falar: olha, o bicho que está em desmame, ele faz essas chantagens, ele testa se bicagem é ou não um comportamento de comunicação, é ou não uma linguagem, e isso pode vir a se tornar um problema de comportamento. E esses dois comportamentos não são instintivos, eles são aprendidos. Só vale ressaltar que o comportamento instintivo, ele está ligado com a sobrevivência desse animal na natureza, né? Então, ele diretamente está relacionado com sobreviver ou não naquele ambiente. Então, por isso dessa resposta em que, basicamente, todas as aves têm a mesma resposta. Oi, Adina, você tinha uma pergunta. Então, vamos ao clássico voar, que a gente sempre diz. Voar é instintivo, né? Deu um susto, vai sair do ninho, ou deu um susto, não sei o quê, eles vão voar. Isso é instintivo. Isso a gente repete ao longo, vai falando de um para o outro, né? Voar, aí a gente já vê aves que não voam de jeito nenhum. Não ocorreu trauma, não tem lesão física, não tem nenhum problema que justifique. Esse relato eu não escutei só de uma pessoa. Eu sempre tenho muito cuidado para não me basear em uma pessoa, né? Sempre, ao longo dos anos do diário, eu já peguei vários tutores com essa situação que diz: Adna, não adianta, você pode dar susto, você pode fazer o que quiser. Ele cai igual uma pedra, assim, ó. Tuf. Ele simplesmente não bate a asa e não voa. Aí vai duas perguntas. Voar é instinto? Se é esse papagaio nessa situação, ele perdeu esse instinto? Não. Esse animal tem o instinto preservado, né? Não é com base em como ele foi criado que a gente perde o instinto. O instinto é uma coisa que é determinado geneticamente, e não basta você criar o teu bicho de forma errada e ele perde todos os instintos. Não é assim. As coisas não são tão simples. Todos os casos que eu vi enquanto trabalhava em parceria com o treinamento de aves para o próprio IBAMA, para reabilitação, a gente pegou vários casos de... eu cheguei uma vez, o veterinário do CETAS de Belo Horizonte me fala: olha, eu só tenho lugar para os bichos que voam. Os que não voam, ou vocês mantêm aí, ou a gente não sabe o que vai fazer. E aí eu estava com 2 papagaios que não voavam, é típico papagaio de vó, e demorou para eu achar quais eram os estímulos em que eu tinha essa reação instintiva de tentar voar, né? O sair em voo como resposta ao susto, ela tanto é tida como instintiva, que animais que foram amputados ainda têm a mesma resposta, né? Então, a gente vê animais que sabem que não conseguem voar, tendo exatamente a mesma resposta, né? Agora, é igual uma resposta ao susto. Você pode estar mais refratário ou menos refratário, né? Então, você pode se assustar mais facilmente ou menos
facilmente com determinadas coisas. Nos casos que eu trabalhei, nos casos que eu consegui fazer reabilitação e que os animais nunca tinham voado, eram dois papagaios, os dois papagaios verdadeiros, inclusive um que está na foto da nossa chamadinha, né? Um é aquele papagaio, ele fez voo livre depois, ele pode ser solto, fez todos os comportamentos depois. Mas eu levei 2 anos para conseguir fazer com que um papagaio de vó entendesse que o corpo dele funcionava daquele jeito. Eu sempre falei, olha para tua pena, é para isso que ela serve, né? E o bicho parecia que não tinha essa ideia. E aí você, poxa, como que faz? Né? E aí chegou no ponto em que eu descobri como é que faz. Se você tiver um gavião de estimação, ele faz o trabalho para você. Que é isso, é a estimulação correta, né? É a estimulação correta. Na natureza, quando que esse animal sai em voo sem pensar 2 vezes? Quando aparece um predador, quando aparece uma imagem que realmente remete a uma fobia, né? Não é só um medo, não é só um bichinho de pelúcia. E aí, quando eu aprendi isso, que já estava em vários livros, né? Eu passei por cima, eu deveria já saber isso há muito tempo. Mas quando eu fui trabalhar com esses papagaios, por algum motivo eu não pensei nisso, então eu ficava com bichinho de pelúcia, ficava com toalha, ficava com pulsar, eram várias coisas que eles tinham medo, e que eu tentava jogar no bicho, assustar de propósito, para ver se eles voavam antes. Não que eu concorde com isso, né? Mas eu tinha 2 meses. Ou esses papagaios voavam, ou sei lá o que ia acontecer, né? E aí eu consegui achar coisas que eles tinham aversão e que faziam. Até eu descobri que era só chegar perto do recinto dos gaviões e todos eles voam. 100% deles voam, né? Então, o que a gente precisa se lembrar é da estimulação correta. Se a estimulação for correta, a resposta vai ser a mesma. É isso. O ponto não é ser ou não instintivo, é qual estímulo está sendo usado. Você me deu um grande alívio, sabia? Eu dei um exemplo da Kate em casa, né? A Kate, eu não tinha capacidade de julgamento nenhum, logo que eu tive ela foi uma das primeiras que chegaram em casa e uma das minhas grandes alegrias foi o primeiro voo que ela fez, ainda filhotinho, o primeiro e o único voo que ela fez, bem pequenininha mesmo, e eu fiquei todo contente, né? Aí eu cheguei pro meu veterinário e disse que ela tinha voado para mim, e aí na época ele falou, olha, essa é uma felicidade que você tem, mas talvez essa felicidade se transforme numa tragédia se você perdê-la, né? E na época, então ele falou, vamos cortar a asa tal, e na época eu ainda estava criando uma série de entendimentos, a minha ignorância era muito grande em relação ao assunto, ainda não entendia por que caminho eu queria seguir, e ele acabou cortando a asa, só cortou uma asa só, né? Que é uma prática de muitos veterinários, porque eles entendem que cortando uma asa só não vai ter risco nenhum de você se distrair, a asa começar a crescer as duas, e aí com um susto ela sair voando e ter condições de sair voando e você perder a ave, tá bom. Não vou entrar muito nessa discussão. Aí ela ficou, portanto ela ficou com uma asa só e sofreu vários acidentes, assim, vários. Ela caiu várias vezes, abriu o pulso, teve que dar ponto no peito várias vezes e tal. E bom, não vou me alongar aqui também, mas a pena começou a quebrar, o folículo ficar fraco, foi um inferno. E eu também levei cerca de 2 anos, primeiro para a asa começar, tivemos que fazer um trabalho comportamental com ela, para deixar ela isolada de uma forma que não tivesse mais risco de quebrar as penas e tal. E aí, ela tinha feito um único voo na vida dela, e foi através de estímulos, como Humbertão falou, e nesses estilos e os exercícios ali que a gente entendeu correto para ela, e ela, graças a Deus, conseguiu voar e voou
E foi até emocionante, eu tenho gravado esse vídeo, que foi o primeiro voo que ela fez e tudo, e hoje ela voa muito bem e tá super bem. Então, e o segundo exemplo é do próprio conceito do voo livre, né? Que você não ensina a ave a fazer o voo livre, você dá a oportunidade dela resgatar aquilo que ela tem instintivo, né? Que é a capacidade de navegação, capacidade de forrajamento, capacidade de fugir de predador, essa capacidade toda que você dá esta oportunidade para ela de resgatar, através de estímulos que você faz para isso. Eu achei muito legal a fala de vocês, devido a uma coisa que eu passei recentemente, que uma pessoa me procurou e ficou insistindo que eu desse consultoria para um problema que ela está passando. Eu disse, mas eu tenho curso. Ela, não, mas eu queria uma coisa mais próxima, eu queria conversar, eu queria ficar com você e tirar dúvidas e tal. E eu vou pensar, aí no avançar da conversa, e eu muito reticente nessa história de consultoria, e aí eu disse, tá, uma hora é X e a gente faz uma coisa, a gente conversa uma hora, e você sente e a gente vê, né? Aí ela, não, mas é porque eu queria que você me dissesse em quantas sessões você resolve o meu problema. Eu não tenho essa resposta, eu não posso lhe dizer isso. Então, quando o Berto falou isso, e Catelli também, gente, é porque a gente. A pessoa que chega para você e diz que em 3 encontros vai resolver um problema sério, um trauma, um negócio de ave, já desconfia. Eu desconfiaria. Porque problema comportamental, ele depende de várias variantes, depende inclusive do próprio animal. E eu disse à pessoa, olha, isso é igual uma terapia. Um paciente ele pode ter alta muito rápido, em 2, 3 sessões você dá uma ajeitada nele, na cabeça dele. Tem pessoas que nunca têm alta, eu não posso lhe dar essa resposta, né? Então, problema, quando eu fico insistindo para vocês fazerem o curso, é porque é muito mais fácil você começar a criar certo, você entender o conceito, do que depois você resolver problema. Quando o problema está instalado, e dependendo da gravidade do problema, pode levar 2 anos, como o Humberto e como o Catelli falou. Quer complementar alguma coisa? Sobre essa parte de problema comportamental, eu tenho uma experiência aqui dentro de casa. Minha primeira ave, o Zep. O que você imaginar de errado, procurando conhecimento de maneira errada, eu fiz. Essa ave foi justamente compra por impulso, tá? Uma coisa que é bem comum. E foi me deparando com os problemas dela que eu cheguei a 2 opções. Ou eu ia me desfazer da ave, ou eu ia entregar a cabeça nos estudos e entender o porquê aquilo acontecia. E até hoje, essa ave ela é muito reticente a qualquer contato físico. O pessoal dizia, não, você tem que estar pegando, manuseando constantemente a ave para que ela perca esse medo de você. Então, assim, causei muitos danos a ela, psicológico, a gente tem que ter humildade para assumir isso. E hoje a gente chegou a um entendimento muito legal. Ela faz tudo que eu peço, contanto que eu não encosto nela. Eu mando ela abrir a asa, ela abre, eu mando ela entrar na gaiola, ela entra, eu mando ela fazer, gritar, girar, pular, ela faz tudo que eu peço, contanto que eu não toque nela. Então, esse problema comportamental, às vezes não tem solução, e a gente tem que aprender a respeitar o indivíduo e a maneira que ele se estabeleceu. E às vezes nem é um problema comportamental, né? Às vezes é um gosto dele, é um indivíduo. Aqui em casa eu tenho vários exemplos de. O Jonathan, por exemplo, ele não gosta que fique abraçando ele. O Dudu já gosta, o Alex já gosta. Então cada um tem o seu indivíduo, né? Algumas vezes é um problema comportamental realmente, algum trauma anterior histórico, outras vezes é ele mesmo, né? Estilo dele, é um ser vivo, tem direitos, né? Justamente. Eu acho que isso, quando a gente personifica um pouco mais o bicho, tá certo que a gente não está aqui para fazer isso, né? Mas a ponto dele virar um indivíduo, tem pessoas que não gostam de carinho, tem pessoas que não gostam de contato, né? Uhum. E por que a gente insiste em ficar abraçando essas pessoas? Enquanto elas são crianças, a gente faz isso porque ela fica constrangida, né? Mas depois que essa criança cresce, a gente entende o limite e tá tudo bem, né? Ela só não gosta de contato físico, ela só não gosta disso. Então, esse entendimento
é uma das coisas que a gente vem trabalhando aí na minha linha de pesquisa. Nem toda ave pode fazer tudo, né? Nem toda ave vai fazer tudo. Nem toda ave é treinável a todos os pontos, né? É claro que quanto antes a gente pega o problema, mais fácil de resolver. Maiores chances da gente, na verdade, não ter isso como um problema. Mas não gosta de carinho? Eu não julgo porque eu também não gosto muito. Eu não gosto de abraçado de todo mundo, de gente me pegando, eu dou acesso, pouquíssimas pessoas eu dou acesso. Tem gente que vem me pegar e eu já, ei, calma, que isso aqui não está liberado para todo mundo. Mas no seu caso já é problema comportamental, é diferente. Então, assim, não, gente. Eu gosto desse negócio de abraçar, de estar pegando. Não, eu não libero para todo mundo, é de criação mesmo, é meu, não tem jeito não, energia, sei lá, não sei. Não rola não, esse pegado todo não rola sentimento.